BIMcast, esse podcast sobre BIM e tecnologias. Aqui comigo, meus amigos e sócios. Marlinho, tudo bem contigo? Opa, tranquilo? Fala, Perdigas, na escuta. Beleza? Fala, Digão, tudo bem contigo? Opa, tudo bom, Ô, Elias? Digão, mostra seu troféu aí, mano, sua honraria, camarada. Você foi Opa, premiado, você tem que mostrar o seu mas troféu. já assim, cara? Já sim, cara. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Sem mais delongas, não, tem que ser prestigiado. É, Tamo vendo o Rodrigão em uns frames. prestigiado. Ó, Aí, gestão de projetos aí MBA. Isso é sim. louco. Agora a gente só precisa Parabéns, aprender a fazer parabéns. gestão de Força na projetos. paçoca. O certificado falta já só temos. fazer a gestão só. Certificado já tem. Falta só aprender a fazer. Falta usar. Galera, Falta usar. seguinte, hoje a gente vai falar sobre IoT, a internet das coisas. Como o próprio nome diz, tem muita relação com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, tem muita relação com o BIM também. E hoje a gente vai tentar abordar os dois lados. Como o próprio nome diz no nosso podcast, é BIM e tecnologias, né? Hoje, com certeza, a gente vai estar nadando aí na tecnologia, porque tem muita coisa para falar a esse respeito. Por onde a gente pode começar, Marlinho? Cara, eu acho que a gente pode começar contextualizando, né, a tecnologia aí. Internet das coisas, assim, pra mim, é a principal tecnologia do século. Ela vai fundamentar diversas outras tecnologias, cara. É meio que assim, a base para a indústria 4.0, a base ali para utilizar a inteligência artificial, utilizando os acessórios, os equipamentos físicos, objetos, a base para influenciar positivamente no BIM, a sétima dimensão. Então, assim, é extremamente importante, né? 20, 30 minutos não vai ser suficiente para a gente falar tudo que tem para falar sobre isso, mas basicamente a capacidade de os objetos se conectarem à internet através de sensores, através de recursos aí que captam as frequências, né, de conexão, para que possam trocar informações entre si e também com seres humanos. É aquela coisa de você, simplesmente você tem aquela lâmpada que você controla por um aplicativo ou pela Alexa, por exemplo, é um exemplo barato de recurso de internet das coisas, né? Isso vai desde exemplos mais simples e baratos, que é a conectividade aí com lâmpadas, equipamentos aí de cozinha, né? Até carro, controle remoto no carro, por exemplo, você ligar o ar-condicionado antes de chegar em casa, né? E até também outros recursos que têm uma influência muito maior financeiramente, né? Quando você vai fazer a gestão de empreendimento, a gente pode destrinchar esse assunto aí durante o nosso Beamcast de hoje. Show, show, show. A gente tem vários casos bem diferentes aí e que pode se encaixar como internet das coisas, né? A gente tem outros itens que são mais um pouco simplório, mas também dá uma dinâmica do nosso atual mundo, né? Aquela coisa de a gente falar indo dormir e de repente tudo do escritório se apaga. O computador se desliga, a lâmpada se apaga e porque tá tudo conectado e a gente criou uma configuração para quando falar vou dormir, desligar tudo. Demonstração, Então ó, demonstração simples, né? Ó. Aplicativo, apaga a luz e acende a luz no aplicativo. Ó, ao vivaço, ó. exato. Internet das coisas ao vivaço para vocês. Não, tem um vídeo bem bacana de um cara que ele explica, né, como que ele faz essa configuração lá. No caso dele, tem uma conectividade junto à tomada, né? E aí, quando tem uma ligação com todos os equipamentos lá do escritório dele, né? E aí ele fala, ó, então aí o que acontece? Quando eu vou iniciar meu expediente, eu falo, iniciar o trabalho. E aí as coisas vão se ligando. A cortina vai se abrindo, o computador vai ligando, os monitores vão ligando. E aí ele fala, quando eu quero encerrar meu expediente e tenho preguiça de ficar desligando coisa por coisa, eu só falo, tô indo dormir. E aí eu saio do escritório, fecho a porta, vou dormir e as coisas se desligam automaticamente. Então isso é a internet das coisas. Ô, Meio Tony Perdiga. Stark o negócio. Né? Não, muito, muito Tony Stark. Mas o Tony Stark daqui a pouco ele vai ficar pra trás, né? Quando você olhar o Tony Defasado. Stark, você Com vai falar, certeza. putz, esse daí a gente já... não é tecnologia nova. Isso é Falaram que ele era o pica, mas eu não sei se ele é o pica, meu. Com essa tecnologia aí... O foco agora é o Wakanda, né? Mas Meu, do jeito que tá, a Alexa vai passar o Jarvis Tranquilo, cara. tranquilo. Isso aí não vai demorar muito, não. Se pá, ela já tá modelando.
Alexa, fazer projeto de Já ela elétrica. tá fazendo trabalho sozinha. Fala, Alexa, modela um prédio pra gente aí. Ela vai, entrega pra gente o prédio. Ele fala, eu quero um prédio com tantos andares, tantos apartamentos Não é ela que ali, faz de tantos metros quadrados cada Não é ela apartamento que faz e 3 aquela dormitórios. roupa do Acabou. Homem-Aranha em nanotecnologia? Tem É. um dessa aí. Não, deve ser o Jarvis, né? Do Sei lá. Jarvis lá. É que é outro, né? É outro. É o sexta-feira, né? O Friday. A Friday que tá lá fora lá. É isso mesmo. Ô, Perdiga, se a gente trouxesse mais pro lado tecnológico inicialmente aqui e falasse sobre coisas do nosso dia a dia, na nossa residência, que tem tudo a ver com a internet das coisas, por onde que a gente poderia começar? Cara, eu vou dar um exemplo muito, muito pessoal, porque assim, eu tenho alguns equipamentos tecnológicos em casa e estou fazendo a automação da minha casa, né? Então, assim, para você ter uma ideia, eu tenho um robô aspirador que eu consigo programar ele para poder fazer a limpeza do dia a dia. Eu posso dar um comando de voz e um negócio que é bem interessante, bem importante falar, que assim, a questão de IoT não é só automações, não é só você criar uma rotina ou alguma coisa assim, mas também ela coleta dados, né? Então a gente consegue utilizar esses dados para fazer outras coisas também. Então, por exemplo, esse meu robô, ele mapeia a minha casa. Então, ele faz a limpeza e se eu quiser pedir para ele limpar um determinado cômodo, eu posso programar ele para limpar um determinado cômodo, porque ele mapeou toda a minha casa, ele sabe todos os cômodos que tem. Então, com esses dados a gente consegue analisar e fazer muitas outras coisas com base nisso, né? Então, de repente eu posso ter outros sensores, né, em que, por exemplo, eu ao sair de casa, né, eu passo por um sensor, ele detecta que eu passei por ele e pode iniciar uma limpeza da minha casa. Ele pode deixar a minha câmera em modo de vigilância. Então, se tiver algum movimento dentro de casa, passar alguém entrar dentro da minha casa, a câmera ativa e me envia uma notificação. Então, esse tipo de coisa assim é muito mais automatizada e que a gente não necessariamente precisa criar uma rotina ali e tal, né, para ter esse tipo de automação, né? Então, que nem você falou, por comando de voz, utilizar a Alexa, por exemplo, cara, você tem ar-condicionado, você pode deixar automatizado, você pode dar um comando de voz, ligar o ar-condicionado, pode criar uma rotina com vários equipamentos em que você dá um comando, ela executa essa rotina em cadeia, né? E vai executando, assim. Então você tem muitas possibilidades, né? E falando de casa, por exemplo, você tem que a gente mais vê essa questão de iluminação. Você conseguir controlar a iluminação da sua casa de um lugar totalmente remoto. Você está fora de casa e você, tá à noite, preciso ligar a luz da minha sala para deixar aceso, para como se tivesse alguém em casa e tal. Que fase. Eu preciso não, pra você ter ideia, tem máquinas de lavar, por exemplo, que elas já têm automação, têm tecnologia o suficiente para poder. Você só joga a roupa lá e fala, não, mas eu não vou lavar agora, eu vou deixar para lavar mais tarde. Então, ali mais tarde você dá um comando ou executa uma tarefa e ela vai lavar roupa, né? Ela vai, lava e seca. Só não coloca a roupa na máquina então ainda, você tem que colocar, né? Ainda tem que colocar. Isso ainda você tem que fazer, né? Cafeteira também, a gente já tem algumas cafeteiras que já são ligadas no Wi-Fi. Você não é o então cara do bolinho com coador? Você não é o carinha do bolinho com coador? Aquele de meia, né? Não, mas na cafeteira, cara. Hoje em dia, quanto mais tecnologia, melhor. Quanto menos a gente pôr a mão na massa, melhor. Perdida, tem uma pergunta. Ninguém aqui Ela tá com é uma sommelier cafeteira de café, italiana. não, né? Não, tem uma pergunta aqui, ó. Pesquisem, cafeteira italiana. O mapeamento que o robozinho que limpa o chão faz da sua casa, é possível acessar esse mapeamento e extrair de alguma forma na internet? Tem algum aplicativo? Onde fica armazenado isso? Ele fica armazenado dentro do aplicativo.
Dentro do aplicativo. Eu não Cê- sei se a gente consegue extrair. Você consegue ver a planta? Mas ele fica dentro do aplicativo. Porque já é um perímetro da sua casa, basicamente, Deixa- né? A parte interna. De repente, se você não tem um modelo, dá pra você partir dali. É melhor que um CAD. Exatamente. Ele consegue fazer um mapeamento, por Ele exemplo. pula escada? Que nem Não, acho que não. ele não Ele sobe cai, escada. Não sobe escada. Eu tô abrindo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ele fica na minha sala, né? E tem um degrau assim e ele não consegue fazer a limpeza geral, né, da minha casa porque Tem desníveis. tem a escada e não consegue. Vai ser uma perninha pra É, subir a escada mas- no robô. É. Mas aqui, ó, vamos Ah lá, ver. olha, que legal. Aqui é o mapeamento da minha sala. Ó, Né? Então eu consigo ter acesso aqui a todas as informações. Se eu falar para ele fazer uma limpeza agora, ela vai limpar, ela vai executar, vai limpar da melhor forma. E detalhe, o robozinho ele tem uma inteligência artificial que, primeiro, ele faz um mapeamento da área e depois ele vai fazer a limpeza com a melhor eficiência possível. Então ele vai ver qual caminho é mais prático para ele para fazer essa limpeza. Então ele na primeira vez ele vai demorar bastante para fazer, mas nas próximas vezes ele vai fazer cada vez mais rápido porque ele vai Vai aprendendo com a inteligência limpa bem artificial mesmo, a Perdiga? fazer a limpeza de forma mais Ele eficiente. limpa bem mesmo? Cara, limpa. Limpa. O problema é que eu tenho um cachorro que solta muito pelo, né? Então tem que ser 2 vezes por dia para poder manter a casa limpa. O Chico não treta com ele, Mas- não? O Chico já entendeu. Nada. O Chico ignora Tranquilo. ele, né? faz o Instagram É, do então, cachorro ele- lá e o cachorro O brigando com o robozinho robô. chega perto dele, ele sai e vai pro outro lado. É tranquilo. Tadinho, uma vez o Limpar robozinho esse pegou o rabo Chico aí. dele, coitado. Pegou o rabo? Pegou o rabo, nossa, ele saiu pulando pra lá e pra cá, batendo um aspirador pra tudo quanto é lado, coitado do Chico. Mas deu tudo certo, não machucou. nem Pensei nada. que ia dizer coitado do Do aspirador. aspirador. Não, tá funcionando, taca a pau, Segue, velho. Taca a pau, continua aí, vai aspirando Bom. aí, velho. É, os animais se acostumando a IoT também, né? Exatamente, A gente exatamente. fez esse acatado aqui da IoT no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Só que a gente falou da parte tecnologia. Só que a gente tem um lado BIM aqui, né, Marlinho? É. Como que a gente consegue fazer uma ligação, uma associação da IoT com o BIM? Cara, o ponto mais interessante que eu vejo assim é para fazer a gestão do empreendimento, né? Você ter ali equipamentos conectados na internet. Tem mais uma tecnologia ali que eu acho que faz algum tipo de link, que é a questão do gêmeo digital, né? Que a gente vai falar ainda sobre isso. Mas, por exemplo, você tem ali uma bomba, um equipamento que necessita ter uma manutenção preventiva e tal, e você pode ter insights em tempo real do comportamento dele, né? Como que estão funcionando as peças, etc, né? Tem muitas empresas hoje em dia que já oferecem esse tipo de opção, né? Ou vende equipamento, ou você consegue comprar ali um sensor, né? Sensores para colocar no equipamento para medir o funcionamento dele e o quão bem ele está desempenhando, e você tem insights disso em tempo real num dashboard, no aplicativo e tudo mais, né? Eu acho que esse é o grande vínculo que dá para fazer com o BIM, cara, em relação a isso. A gente está falando ali do uso de gestão, né? De empreendimento. Eu acho Tem que a ver passa muito por aí. com um dos Ds nossos que eu acho que tem ligação com a sustentabilidade. Porque. Pode ser também. Você, por exemplo, tem sensor no painel fotovoltaico, por exemplo, né? Para te Sim. indicar, ó, eu tô conseguindo gerar esse tanto de energia aqui, isso está dentro do previsto, será? Você tem que colocar mais, tem que trocar o painel, como é que tá, né? Sim. Falando um pouquinho, né, nesse ponto aí de energia fotovoltaica, o próprio inversor ele consegue fazer esse mapeamento. Então, se de repente tem uma queda, alguma placa começa a ter algum defeito, alguma coisa assim, o próprio inversor consegue notificar o cliente de que teve algum problema, né? Então, se de repente teve uma queda de energia, qualquer coisa que acontece com o sistema, o inversor ele tem tecnologia, né? Tem uma base IoT ali e consegue te notificar. E também coleta todos os dados, né? Então a gente tem todos os inversores hoje do mercado, você consegue acessar pela internet para poder verificar como é que está sendo a geração de energia ali todos os dias, né? E em tempo real também. Esse que é o bacana. A gente E falou... tem um link aí. Pode Tem. falar, Marlinho. Não, a gente, há uns episódios atrás, acho que 2, né, que o último foi o Case, um outro foi o GIS, a gente falou sobre GIS aqui, a gente citou o exemplo da tubulação enterrada da Sabesp, né, se tivesse sensores indicando onde passa água, onde não passa, facilitaria muito a vida, é mais um exemplo de IoT,
Internet das coisas, porque é a comunicação de um objeto com a internet, né? Tem um dispositivo que ele consegue fazer ele vai sobrevoando a área e ele consegue fazer a subdivisão de camadas e identificar os objetos que estão enterrados. Sim, Sistema sim. muito, muito, muito louco. Bem legal. Utilizam muito isso em cidades inteligentes, né? Cidades Exato. inteligentes. Acho que Barcelona é um exemplo muito mais famoso que tem, que foi executado esse tipo Tem de aquela questão do atividade. lixo, né? Mano, muito legal aquilo. Só um item aí que vocês falaram sobre a questão do inversor e tudo mais. Tem um link legal aí com a parte de automação. Porque o que acontece? No chão de fábrica também, a gente tem muitos equipamentos que, por algum tipo de falha, ele faz um acionamento junto à central. E o que se fala muito dentro da área de automação? Quando o 5G se firmar, pensando aqui no Brasil, outros lugares do mundo talvez já esteja firmado, mas quando o 5G firma aqui dentro do Brasil, o processo de automação será outra coisa. Porque a largura da nossa banda vai permitir mandar informações num outro nível, num outro nível de processamento. E isso vai mudar muito a dinâmica de como a gente faz automação. Eles aguardam ansiosamente a coisa vingar em termos de 5G, porque vai mudar a ótica. Chegou em São Paulo agora, né? Foi a quinta capital Isso. brasileira, né? Lembrando que em São Paulo agora chegou recentemente, né? Que foi essa semana agora. Estamos no dia 6 de agosto, tá, pessoal? De 2022. Quem vai ver isso aqui em 2025, a gente tá em 2022, tá? Se você tá vendo isso no futuro, né? Já tem o 5G, 6G, já estão pensando em implementar aqui. Colocaram né, um chip tá já no cérebro do 2022, Perdigão. Agosto de São 2022. Paulo capital chegou agora o 5G, realmente. Então, isso. quando realmente se firmar isso como internet das coisas, o nível de dados, banda, nossa, é outra proporção. Eles aguardam. Já foi quando chegou o 4G, né? Já mudou muito a ótica do que eram as coisas quando chegou o 4G. Eu lembro muito das propagandas de, nossa, agora o mundo é 4G, não sei o que. Aí você olha pro 4G hoje e fala, isso aqui dá pra ver um Essa YouTube. porcariazinha aí. Dá pra ver um YouTube 1080? Tá ok. Ou não, o processo tá. E até velocidade de internet, né? A internet hoje, Sim. banda larga, é muito mais rápida, e a frequência também interna de Wi-Fi, enfim. Tudo isso vai dando aquele upgrade, né, na condição de comunicação, né, dos sensores, e dando um pouco mais de suporte para que possa acontecer uma comunicação muito mais fluida, né? Na qual você tem menos problema ali de comunicação e tudo funcione melhor. Ô Digão, qual que é a sua visão hoje do IoT? O que você tá imaginando pra nós do que tá rolando hoje, do que vai ser daqui pra frente, do que você tem acompanhado? Como eu tô mais envolvido na parte de hidráulica, né? Quando a gente fala de sensores, é realmente a parte de bombas, né? Eu me vejo, eu imagino a parte de bombas, né? Então, bomba de pressurização hoje ela já vem com painel, já, né? Se a gente olhar algumas marcas, né? Por exemplo, a Grundfos, ela já vem ali um skid, né? Sei lá, com 2, 3 bombas, onde tem ali um painel e ela faz um balanceamento, né? Das pressões das águas, né? Que vai ser pressurizada para determinados pontos e ela consegue ir balanceando, né, todas as pressões. Que antes isso não era tão simples fazer, era bem manual, né? E agora você tem um painel onde você ajusta as configurações e a própria bomba tem a inteligência de fazer isso, né, ajustar essas pressões. Tem um outro dado interessante aí. Continua. E nisso, né, quando ele faz esse balanceamento, né, ele gera uma camada de dados, né? E aí você pode exportar esse dado e fazer várias análises dentro do seu prédio acerca de consumo de água, né? E manutenção do que pode ser feito, né? Isso já está sendo bem utilizado. O que é que você queria linkar nisso? Você falou da parte hidráulica, 3 itens, né? Hoje a gente tem mecanismos para, por exemplo, quando a gente trabalha com aquecedores em série, né? Geralmente, o que acontece? De acordo com a quantidade de vazão, vai acionando os demais aquecedores para atender aquela demanda. Só que hoje, o que acontece? Se você sempre mantém esse esquemático, o primeiro da série sempre está ligado. Os demais talvez não. E aí o que acontece? A manutenção acaba sempre ocorrendo primeiro nele. E a vida útil dele acaba sendo menor. Hoje já existem sistemas de automação
que faz com que você configure para alternar entre qual aquecedor inicia os trabalhos primeiro. Hoje ele já vem com um sistema de travamento onde inicia por esse ou inicia por aquele. Então você vai alternando semanalmente. Um dos fabricantes usa uma caixinha chamada MAC, que ela já faz justamente esse seccionamento. Outro item legal. Quer complementar? Nas bombas isso acontece também, né? Quando a gente tem um skid com duas ou mais bombas, eles já fazem essa troca. Não tem uma bomba principal, né? Vai Ela alternando, fica né? alternando ou usa as duas ao mesmo tempo, né? Faz esse Quando controle precisa. justamente para manutenção. Exato. Você demora mais tempo pra fazer manutenção, né? Gasta menos aí, tipo isso. Aí né? tem um outro legal também. O que acontece? Quando a gente tem sistema de água quente, a gente geralmente precisa fazer recirculação. E o que acontece? Se a gente só tem um termostato que faz um acionamento junto à bomba, se aquilo não tem um uso contínuo, ele faz essa recirculação da água sem necessariamente ser útil, porque você não está em casa. Então hoje é possível você programar uma bomba de recirculação para recircular quando faltar 10 minutos para você chegar em casa, para você tomar seu banho. Sim, um período de horário. Exato, você cria um intervalo de tempo ali onde você fala, nesse período a bomba de recirculação não se faz uso, porque não tem ninguém em casa, ninguém utiliza água e tudo mais. Então você cria uma manutenção menor nessa bomba, você gasta menos energia, então você tem um processo bem mais automativo. E outro terceiro item aí também é que quando a gente trabalha ainda na parte de água quente, a gente muitas vezes pode ter que trabalhar com válvula de 3 vias, porque você precisa sair com a temperatura da água a mais de 60 graus Celsius por causa da bactéria, que eu sempre esqueço o nome, Ai, senhores. Alguém lembra? Lembra, Rodrigão? Deixa aí nos comentários, se você sabe o nome da bactéria aí, deixa nos comentários que a gente vai ver depois. Acho que é Legionella, tá? A confirmar, mas se eu não estiver enganado, é Legionella. É uma bactéria que se forma quando a temperatura ali está entre abaixo de 60 graus e acima de 20 ali. É uma bactéria que se forma que é bem prejudicial à saúde, então a gente tem que ter um controle quando a gente fala em água quente. Então o que acontece? A gente precisa trabalhar acima de 60 para poder evitar essa bactéria, só que a gente precisa trabalhar abaixo de 45 para não ter uma queima. Criar queimaduras no corpo quando você faz uso dessa água. Porque por mais que você tenha os misturadores, se alguém equivocadamente abre só a água quente, poderia se queimar. Então o que acontece? Esse controle de temperatura varia de acordo com o período do ano. Esse controle, você tem hoje uma automação que já permite você configurar as temperaturas de acordo com uma época do ano, onde está mais frio, onde está mais quente. E aí sim você também economiza energia, economiza em todo o seu processo de funcionamento. E isso já está no mercado, né? No mercado. Você pode encontrar, será, na Leroy Merlin, isso daí, né? Um equipamento, um aquecedor um pouco mais tecnológico, mas já existe. Né? Você pode comprar todo um kitzinho de fácil acesso, não é nada de outro mundo, assim. Não, esses caras que estão dentro dessas áreas, eles têm um domínio muito amplo sobre isso. Para o quanto você quiser automatizar o seu sistema, tá, em tese inicialmente fica mais caro, mas depois acaba se pagando. Mas eles vão te dar todo o nível de opção que você não faz nem ideia de que está no mercado. Fazendo um exercício aqui de imaginar como seria uma evolução disso daí, de repente, não sei se já funciona assim, mas acredito que seja programável, né? Você tenha que programar e mexer, mas pensando num IoT mais aprofundado, imagina que esse equipamento ele tem acesso à previsão do tempo da sua região, em que ele vai levar em consideração a previsão do tempo ali dos próximos 5 dias, 10 dias, ele já vai fazer essa automação sozinho com inteligência artificial e programar de acordo com a previsão do tempo que você tem dali para frente, né? Então, imagina só ter um mundo muito mais conectado dessa forma, né, com acesso à base de dados de outras coisas, conectar e ter uma inteligência artificial para poder se autoprogramar e executar aquela ação da melhor forma possível, visando economia, eficiência e tudo mais. E hoje, cada vez... Quantas vezes no passado a mulher, a gente sempre fala, a mulher, o cara lá da previsão do tempo falou que ia chover e não choveu. Falou que ia esfriar e não esfriou, né?
Hoje em dia é muito raro Tá errar. cada mais preciso. É muito mais preciso. É incrível. Ontem, sexta-feira, galera, dia 5 5, de agosto. dia 5 de agosto de 2022, eu olhei a previsão do tempo. Estava um sol, era 9 horas da manhã, um sol de 26, 27 graus. Olhei a previsão do tempo e me indicava o seguinte: 17 graus, com possível chuva às 18 horas da tarde. Pois bem, quando eu saí da empresa, às 18 horas da tarde, de fato estava 17 graus e de fato estava uma chuvinha chata. O processo tá muito preciso, galera. Tá muito preciso. Então, Também preciso. de certa forma, isso que o Perdeu comentou é muito válido, porque agora você tem um sistema muito mais preciso e a tendência é ficar ainda mais de você poder fazer essa automação de forma eficiente pro seu uso. Galera, algo mais a comentar? A acrescentar? Sim, sim. Cara, Pode falar, só Rodrigo. tenho... Não, pô. Seria só um assunto, né? Fora assim da hidráulica, né? Vamos dizer, da engenharia, né? Mas se você ainda tiver algum assunto dentro da engenharia, pode completar. Falando de sistema ainda de tubulação, a gente tem um sistema que chama correio pneumático, né? Que utiliza-se muito em agência de banco, em hospital, laboratório. A gente falou de Barcelona, utiliza-se isso para a condução do lixo, enterrado e tudo mais. Eu fui numa feira de engenharia uma vez e tinha uma empresa lá expondo o sistema deles. Então tinha um sistema de correio pneumático, você colocava numa cápsula, passava pela tubulação e ia até outra cápsula. Só que eles acompanhavam isso em tempo real no aplicativo. Então você sabia onde estava cada coisa que foi lançada, em cada cápsula que ele saía, que ponto da tubulação, o tempo que ia levar para chegar em tal lugar, porque isso é tudo muito rápido. Só que falando de infraestrutura, né, condução de lixo lá para queima, por exemplo, o tempo que ia levar, aonde que está, isso em top. Se por um acaso, sei lá, alguma coisa acontece e empaca, você sabe exatamente onde está parado para fazer algum tipo de manutenção. Então é mais um exemplo de, além de aplicação da internet das coisas para você no dia a dia, né, para você melhorar aproveitar melhor o seu dia a dia, o seu tempo, você consegue usar como recurso de economia e também recurso para acompanhamento de atividades. E até para viabilizar também, né? Porque assim, a tubulação pneumática ela já existe há muito tempo, Sim, né? sim. Tipo, é uma tecnologia bem antiga. Uhum. E assim, só foi possível colocar esse tipo de sistema, né, para lixo, né? Porque existia esse sistema de sensores, porque se fosse meio que no cego, né, sem Só poder pelo fazer esse tipo de pneumático, né? Só manutenção, por só ele. pelo pneumático não daria, funciona. né? Porque você precisava ter a manutenção. E aí, como você vai fazer essa manutenção? Então, era uma travada da época, vamos dizer assim. Né? Exato. Agora que a gente já tem o IoT, né, já tem 5G, aí possibilita a gente pegar tecnologias que antes estavam travadas ou não tinham mais aplicabilidade, e você agora consegue colocar mais aplicabilidade, né, avançar, enfim, consegue aplicar em várias outras coisas. Na automação, né, a gente tem uma pirâmide que funciona a seguinte, né? A gente tem a parte de sensores, instrumentos, né? Que é justamente essa parte, a parte de controle. Aí depois vem a supervisão, que consegue ter essa verificação em cima de tudo. E aí, por último, nessa pirâmide fica a gestão, que avalia a eficiência, gráfico, parte financeira. Essa pirâmide, hoje ela tem todo esse funcionamento dessa forma por causa disso. Um outro assunto, né, já que a gente já está falando em outras coisas assim, é que a gente não pode deixar de falar que no Brasil, assim, né, um caso bem pontual, eu não sei se outros países provavelmente já usam esse tipo de tecnologia, né, mas o agronegócio aqui no Brasil é muito Evoluído, é tecnológico. top. É muito evoluído e muito top, cara. Então, assim, não dá para deixar de não falar. Usa muito. Entendeu? Então, assim, as máquinas, não existe mais gente no campo. Essa é a questão. Não tem mais gente colhendo nada. Enfim, é tudo máquina. Considerando boas empresas do agro, né? Ainda sim, tem muita com certeza. empresinha ali da A fazendinha. gente não tá ali, falando tá? de um sítiozinho. Você pega as empresas top, A gente não tá falando de um sítiozinho, não. A gente tá pegando aquelas fazendas falando de profissionais. produtores, Os grandes produtores. São os esse é o grandes termo. produtores, Não, realmente. É incrível. A gente tá falando de máquinas de É R$1 milhão, incrível, cara. gente. É surreal. Gente, é incrível. Eles fazem
hectares, assim, tipo, 1000 campos de futebol, assim, sabe? Tipo, elas vão lá, fazem a colheita, fazem essa distribuição. Praticamente, hoje em dia, ainda o carinha ainda tem que ir lá e recolher o material, né? As caçambas. Mas provavelmente daqui a pouco o cara nem vai precisar ir mais recolher, né? A própria caçamba já vai voltar, né? Meio que cheia. E aí, enfim, não dava para deixar de falar, né? Porque assim, além dela fazer todo esse. Tem a questão das máquinas, né, que faz a colheita, mas tem outros sensores que é colocado nos campos, né, para medir questão de aproveitamento do solo, como é que tá a safra, né, tipo, se já tá boa para colher ou não, né. Então tem Qualidade do solo também. justamente qualidade do solo. Então tem vários outros tipos de sensores que agora é todo mundo dentro de um escritório analisando como é que está seu campo, né? Tem um mapa do campo e aí ele vai avaliando, né, os mapas de dados que tem e vai fazendo vendo onde você precisa fazer alguma ação. Né? Então é muito tecnológico o agronegócio, né? Não dava para deixar de não citar. E o Brasil é top, né? Até É a uma coisa que o Brasil sensibilidade. é top no mundo. O Brasil tá no ranking assim dos primeiros. Se não é o primeiro, não sei. Teria que pesquisar, mas Tem nos últimos anos batido alguns recordes em termos de colheita. E quando dizem que o Brasil alimenta o mundo nesse sentido, é porque a gente realmente é muito muito verdade. forte. A gente é muito forte nesse sistema. Tem uma análise sobre o solo para indicar qual que é o tipo de plantação que melhor se adequada a ele, que hoje funciona num sistema tecnológico muito bom. É bem legal. Tem alguns documentários, ou melhor, vídeos a respeito, que é bem interessante sobre isso. Bem citado, Rodrigão, bem citado. Algo mais, galera? Não, linkando sobre isso, só para curiosidade, eu não sei se eu posso falar o nome das empresas aqui, por uma questão contratual lá na época, né? Mas eu tive a oportunidade de visitar fábricas de empresas gigantes, norte-americanas, assim, gigantescas, que fabrica as máquinas agrícolas. E, cara, uma máquina tem 40 metros, assim, de braço da máquina para poder fazer irrigação, um negócio gigantesco, assim, Eu lembro cara. de um pátio de compras, né, de disposição delas, né? Mano, máquina de 1 milhão, 2 milhões de reais, É um cara. negócio absurdo, assim. Muito caro. Não é o tiozinho ali do sítio, Perdigão. Tem que ser... Até uma máquina dessa Não dá, não, é sem outra condições. escala, é outra escala. não dá. Eu já vi uma dessas, um campo desses, né, fazendo a colheita, fazendo a irrigação. Eu já vi como tipo, é incrível, cara. Tipo, a máquina parecia, sei lá, mano, essa é a questão da irrigação, né? Que não só para irrigação, mas também faz a parte de distribuição dos veneninhos, né? Vamos dizer assim. E aí, mano. Aqueles que vêm da Rússia. É isso. Esse mesmo. E aí, cara, quando você olha é algo assim absurdo, cara, porque parecia, sabe, imagina um helicóptero. A hélice do helicóptero rolando. Imagina que o helicóptero é um prédio de 40 andares, sabe? Tipo a hélice do helicóptero. Cara, é incrível, cara. Quando você olha assim, você vê questão de outro mundo, entendeu? Pra gente fechar aí essa parte aí, só pra... Já fugiu mesmo. Quem quiser ser um fazendeiro virtual, tem um jogo chamado Farming City, uma coisa assim. Tem um monte, né, cara? Tudo começou com Perdigão. colheita feliz. Quem viveu lembra. Verdade, colheita feliz, Orkut. O City Sky lá, City Skylines. City Skyline, o SimCity, são pra SimCity. cidades, construção. Se você quer ser um fazendeiro, existe um jogo que foi feito pra você. Você compra a sua terra, você vê qual que é o tipo de plantação que melhor se enquadra nela, qual época do ano que você tem que fazer isso ou aquilo, qual tipo de veículo que você precisa ter. Cara, é gigantesco, cara. É bem legal pra quem gosta de fazer gestão dessas coisas malucas, é muito legal. Vou comprar uma pedaço de terra lá na Sandbox, Perdiga, e fazer uma fazenda lá na Metaverso. Cara, metaverso, fazenda no metaverso, é isso, é o futuro. E eu acho que o último ponto, assim, né, talvez pra gente poder encerrar, pra gente não fugir tanto assim do foco, Mas, justamente pegando essa indústria 4.0, né, tipo, que a gente vai ter tudo mais atomizado, só que o que acontece, né, a mão de obra hoje, ela, infelizmente, a gente tem uma defasagem nessa área, né, nessa parte.
Então hoje está muito ainda na mão de obra realmente, né? Do cara indo lá fazendo alguma coisa, né? Então a gente precisa cada vez mais na educação incentivar, né, a criação de novos cargos, né? Tem novas áreas de aprendizado, né? Não é que vai tirar o trabalhador do Ele campo, muda de né, o função. trabalho dele. Ele muda Ele de muda função. de função, entendeu? Então as empresas não Exato. têm que só cortar a lista. Na verdade, vai atribuir outra função, vai treinar o cara para fazer outra coisa, vai gerenciar. Então, tem que também, acho que é importante a gente fazer esse link, né? Que o IoT não veio para tirar emprego de ninguém. Claro, Na verdade, veio pra ele veio só facilitar para o trabalho do evoluir cara. e facilitar o trabalho do cara para, tipo, ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Porque Com Deus certeza. me livre o cara lá, meio-dia lá, tipo, cortando cano. Infelizmente, é melhor ele lá estar dentro de uma salinha, né? Querendo ou não, analisando a planilha e vendo como é que tá a produtividade. Só pra encerrar fazendo um E gracejo. ganhando mais ainda. E ganhando mais. Pra encerrar fazendo um gracejo. Lembra quando você jogava The Sims, que você ia na geladeira pra fazer compra? É meio que assim, né? Hoje já tem geladeira e refrigerador que exibe pra você se você consegue acessar a internet por ela, né? Tem aquele painel, aquela da Samsung maravilhosa, aquela geladeira top, que você consegue acessar o painelzinho. Samsung, De se quiser 4 mandar uma pra portas. gente aí, É, estamos 35 aceitando, tá? portas a geladeira. E cara, já pensou, tipo assim, se ela Freezer, tem. geladeira, freezer, geladeira. Exato. Eu não sei se já tá assim hoje, mas já pensou, ela tem detectores que o lugar onde você coloca a lata, onde você coloca o ovo, onde você coloca, sei lá, qualquer outra coisa, e acaba. Ela vai lá e compra pra você e automaticamente entrega na sua casa. Então meio que esse tipo de automação também vai chegar num ponto em que você vai deixar de ocupar seu HD com esse tipo de coisa também, né? Vai passar a isso ficar um pouco mais automático, né? Mas só não vale trocar esse HD por só série, né? Tem que trocar por alguma coisa. Só, né? Aí não Daqui dá, a pouco aí a não gente dá. libera o HD total, só gasta com. Ô, Rodrigão, só gasta com anime, jogo de futebol e série. Trabalhar que é bom nada. Cara, Tá bom. Ó, Evoluir essa tecnologia, deixa pros caras aí. uma recomendação de livro, tá? Para quem quiser viajar um pouco nessa questão de tecnologia, num mundo futurista aí, o livro chama Superinteligência. Um livro que tem uma coruja na capa, tá? É famoso Ele esse fala livro. que. É. Só resumindo, tá? É que o livro diz que, assim, no mundo de tecnologia ideal, a gente não precisaria mais trabalhar, porque toda a parte de tecnologia já seria o suficiente para produzir todas as demandas que a gente precisa. Então imagina, uma inteligência artificial produzir uma série, produzir um filme com personagens virtuais, mas com uma qualidade de vídeo tão real em que a gente, assim, imagina, parece que é uma pessoa mesmo, que foi gravado e foi produzido ali. Você está consumindo aquele conteúdo. Que nem o Marlon falou, de fazer o mercado para você, né? E aí a produção, aquela fazenda produzir tudo, embalar, e aí leva para uma fábrica, a fábrica produz aquele produto e leva para um outro centro de distribuição, que vai para o mercado, do mercado vai para sua casa. Então, num mundo assim, né, que seria utópico, né, mas não sei, de repente chegue nesse momento em que a gente não precisaria trabalhar, a gente estaria só usufruindo do que a tecnologia tem para oferecer para a Mas gente. como vai fazer para Mas pagar eu- o negócio? Como é que vai pagar a compra, por exemplo? Mas vai pagar o quê? O Pagar arroz, o quê? sei lá. Essa que é a questão. Não, mas a gente paga o arroz porque você tem o empresário, você tem o colaborador. Tem você tem que pagar custo de. imposto e tudo mais. Perfeito, mas. Você tem custo, mas assim. Imagine que E- você e- depois isso você fica teve para outro esse- podcast, tecnologia. galera. Isso vira outro podcast. Não. Isso vira outro podcast. Não, mas o que eu quero dizer é assim, se você tem tecnologia para poder fazer tudo isso, você vai pagar para a tecnologia, você vai pagar para um robô. O robô ele não tem Então, mas noção aí de qual vai ser o dinheiro, não tem sentido? noção Não, também, qual vai monetária. ser o sentido do cara investir nisso como empresário para não ter retorno, se ninguém vai pagar por isso? Não, mas a questão é a utópico. tecnologia evoluir até um ponto em que não existe um empresário, não existe um colaborador. A gente vai existir aqui na Terra simplesmente para usufruir do que toda a tecnologia que a gente já criou até um certo ponto,
a tecnologia, a inteligência artificial dá continuidade nisso e a gente sobrevive e usufrui de tudo isso. Só pra fechar? Entendi. É o top. Imagina, é o top. É o top. imagina, tipo, você compra a Alexa lá, imagina que você tem a Alexa. Você não fica pagando ela, né, o salário, né, pra fazer as Exatamente. coisas. Então você faz a primeira vez, né, enfim, consegue na você primeira vez. configura ela pra poder fazer as coisas. Rodrigão comprou. Rodrigão Mas melhor, da melhor forma que é pra você. super entendeu? inteligências, Vamos, tá? vamos Lê esse acabar. livro. Caminhos, perigos e estratégias. É recomendado até pelo Bill Gates. O autor é o Nick Bostrom, da editora Dark Side Books. Bom, A gente deixa os links aqui na descrição. Faz parte 1 e dos parte livros 2, aí. PG. vai ter que ser. Galera, Fazer um fechamos? podcast só sobre o mundo Não, utópico aqui. se Discutir deixar a aqui, cara, sociedade. se deixar Tecnologia a gente vai. pensar aqui. Vai longe. Vai, Senhores, vai longe, Mesa quadrada, sociedade e porrada. Vamos fazer um tá podcast louco. aqui. Isso porque a gente não falou nem de futebol nem de política. Jesus. Ainda. Nossa, É, ainda. vamos Mas eu votaria pra ter robôs na política tranquilamente. Vamos passar a régua, fazer o nosso merchan, ô Perdiga? Bora lá, pessoal. Bom, para quem não sabe, esse podcast é feito pela Abengi, Alphabim Engenharia, a nossa empresa de projetos e modelagem BIM. Nós elaboramos projetos de incêndio, elétrica, sistemas e também a gente faz treinamentos e cursos para quem tiver interesse, tá bom? Se você precisa de algum projeto, alguma modelagem, é só entrar no nosso site, eu vou deixar os links aqui na descrição. Se você quiser também saber sobre os nossos outros serviços que a gente presta, os links estão aqui na descrição. E também, se você tem uma empresa de engenharia e deseja anunciar no podcast, também tem o link lá no final da página e que tem acesso aí a mais informações. Beleza? Show. É isso, eu fico por aqui. Abraço. Abraço, e até Marlinho. mais. Beijo, tchau. Valeu, Parreto. Valeu, tchau, tchau. Falou, senhor Augusto. Se falar Augusto, ninguém nem sabe quem é, Augusto, né? Ninguém sabe quem é. Não, quem Sabe nem é? sabe nem quem é. Augusto? Valeu, E aí? senhores. Abraço e até a Até próxima. mais. Tchau, Um tchau. abraço. Acompanhe nós lá nas redes sociais também. Valeu.